lar, as leis de amor, a compartilhar nossa união, sempre a estudar o que o nosso irmão Jesus veio ensinar. Evangelho no lar. Nosso encontro, nós vamos fazer a divulgação da Jornada da Mulher Espírita, que está em sua 42ª edição. A jornada está acontecendo com uma programação vasta e você pode acessar todas as informações na nossa página na internet, fepb.org.br. Lá você vai ver toda a programação e a jornada ela está acontecendo do período de 18 a 28 de outubro de 2012. São palestras e eventos em várias casas espíritas aqui do estado da Paraíba. Não acontece só aqui em João Pessoa, já é uma característica da jornada ao longo desses anos, interiorizando, né, e realizando o trabalho de divulgação e de unificação também do movimento espírita. Nós estamos aqui muito felizes nesse encontro com você e lembrando ainda que nós vamos ter, destacando um outro evento, só que esse vai ser no mês de novembro, o encontro que vai tratar do evento, o tema de Joana de Ângeles, que é realizado todo ano também pelo Departamento de Assuntos Mediúnicos da Federação Espírita Paraibana. Vai ser no final de novembro, não é isso, Tereza? Exatamente, dia 24 de novembro, nós estaremos na Federação Espírita Paraibana, nesse grande evento, com certeza, com os palestrantes principais, que vai ser nossa amiga Yara Machado, Igor Mateus, de Natal, e também Oscar de Lira, de Campina Grande. São palestrantes de renome, né, que vão nos passar todos os ensinamentos necessários dentro da obra de Joana de Ângeles. Não é isso, Yara? Vai ser muito importante a participação de todos. E os ingressos já se encontram à venda com a Anaílde, com a Ana Tereza, que é a chefe do Departamento de Assuntos Mediúnicos, e Júlia Miranda. Pronto, e aí você já vai se programando, porque nós temos uma agenda bacana aí para os próximos dias. No mês que vem vamos ter, no final de novembro, também a Ciranda de Arte e Comunicação Espírita. E aí você já fica acompanhando com a gente aqui, que você vai ser informado ao longo de todo esse período que nós iremos passar para vocês aqui nas sextas-feiras, sempre nos nossos encontros no Evangelho Online. Então vamos agora acerenando para que nós possamos realizar assim, a nossa prece de abertura do nosso encontro. E vamos pedir à nossa amiga Yara para que ela possa realizar essa prece em nome de todos nós. Graças a Deus, neste momento, elevando as nossas melhores vibrações ao Pai da Vida. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para tratarmos de um tema que diz respeito a todos nós, espíritos imortais, que a espiritualidade amiga, que trabalha no Evangelho, no formato desse Evangelho online, possa ser conosco, abençoando todos os ouvintes, todos os participantes, todos os lares conectados neste momento, na vibração de amor ao Pai e de reverência ao nosso grande irmão Jesus. Que as bênçãos do alto sejam conosco nesta hora. Assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, sem demoras, vamos à nossa primeira tela. Você que já está acostumado aí no nosso formato, você vai acompanhando em casa e a gente faz a leitura aqui com você e depois voltamos para o nosso debate. Acompanhe conosco, então, a primeira tela para que a gente possa dar sequência no nosso encontro. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre arbítrio. Bom, conforme você acompanhou com a gente,
e aí nós vamos abrir exatamente para o debate, dentro dessa temática, o esquecimento do passado. Na leitura que é feita dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a constituição de um obstáculo. Algumas pessoas veem como obstáculo, e depois é falado que há uma vantagem nesse esquecimento. Nós perguntaríamos a Tereza, já nessa primeira participação dela aqui conosco, né, já trouxe boa noite, que vantagem, que obstáculo, Tereza, teria essa possibilidade da gente lembrar de vidas passadas? Como é que isso poderia ser um obstáculo? Como é que isso poderia ser um problema na nossa vida? Porque é fato que a gente não lembra que teve vidas passadas. Mas resta lembrar que esse esquecimento é um esquecimento temporário, né? Como Allan Kardec nos alerta, né? Que logo após o desencarne, né, quando a gente volta ao mundo espiritual, a gente vem essas lembranças e a gente vê a necessidade que foi esse esquecimento, né? Para ajuda no nosso crescimento a partir do momento em que você, por conta de um pretérito, um passado duvidoso, um passado cheio de intrigas, no convívio com as pessoas, né? Você reconhecer de repente uma pessoa que lhe fez mal, ou uma pessoa a quem você fez mal no passado, isso de uma forma ou de outra ia perturbar, né? Ia perturbar o relacionamento das pessoas. Quer dizer que não seria bom a gente reconhecer, né, uma pessoa que nos fez mal no passado, e vice-versa. Se a gente tivesse a oportunidade de descobrir, né, de repente, que alguém com quem a gente está vinculado nessa existência, que é um desafeto do passado, isso poderia trazer realmente problemas sérios. Né? Aí onde está a misericórdia de Deus, né? Que Ele nos ajuda, né, a seguirmos em frente a nossa evolução, né? E tendo esse ouvido temporário, né? Esse esquecimento temporário. Se bem que André Luiz, em algumas obras, ele diz que em certos momentos a gente pode, existem certas ocasiões que você pode ter aqueles lampejos de lembranças do passado. Às vezes um trauma, né, alguma ocorrência que acontece na sua vida, às vezes até uma música que você ouve, né, tem determinados fatores externos que de certa forma despertam no ser temporariamente e dá aquela suposição de que, né, poderia ter acontecido alguma coisa com relação àquela música, ou aquele perfume, ou aquela circunstância na vida da gente, né? E vem aquela lembrança, mas de fato, né, só teremos verdadeiramente a lembrança verdadeira quando nós desencarnarmos. Porque antes de vir para cá, existe um planejamento, né, reencarnatório, que a gente sabe. A gente vê nos estudos que a gente faz, de Chico Xavier nas suas obras, e ele diz que da necessidade, né, da gente vir aqui, fazer esse planejamento e cumprir. E com esquecimento, tudo isso fica, de certa forma, mais fácil, né, da gente cumprir. E pegando esse gancho que você trouxe, né, no segundo parágrafo há uma condição bem interessante, que a lembrança ela poderia trazer gravíssimos inconvenientes. E aí a gente coloca aqui para a Yara essa condição, Yara, dos inconvenientes, e se é possível que a gente consiga, de repente, tem como eu descobrir isso em casa, nessa convivência nossa do lar? Como é que a gente percebe essa realidade? Com certeza. Bom, eu acho que esse item do esquecimento do passado está muito ancorado na questão da lei da reencarnação. Acho que a gente pode fazer. Hoje nós temos, felizmente, filmes maravilhosos no nosso lar, e a vida continua trazendo, né, o quanto realmente esse contínuo do espírito, né, da imortalidade da alma e desses reflexos constitui um benefício, como Tereza está dizendo. É misericórdia de Deus a gente não lembrar. Por quê? Porque em nosso lar, trazendo a fala de Neto agora, em nosso lar nós poderemos ter, por acréscimo de misericórdia e por necessidade de exercitarmos a lei do amor, desafetos de um passado, de outras existências, que são colocados para nós como parentes muito próximos. São filhos, são pais, mães, irmãos, né? Então imaginemos que se nós tivemos com estas pessoas, numa existência anterior, né, numa circunstância anterior, situações penosas, né? Então vamos imaginar delitos graves, por isso que
o Evangelho segundo o Espiritismo traz, que reconhecer poderia trazer danos gravíssimos. Por exemplo, imaginemos que numa situação anterior, numa existência anterior, eu tenha tido num pai, né, um algoz, né, que tenha cometido aquele delito, um dos grandes delitos do assassínio, numa existência passada, atentado contra a minha existência e anulado a existência corpórea. Aí vem este irmão espiritual como meu pai. E eu reconhecesse isso no cotidiano. E aí? Como seria? Será que nós temos condições de, reconhecendo esta verdade espiritual, de perdoarmos, de amarmos esse ser incondicionalmente, quer dizer, na condição desse pai que chegou, que me acolheu, que me recebeu nesta existência? Então, essa lei do esquecimento é uma forma que Deus encontrou para nos beneficiar do mérito. Se eu consigo superar as arestas, porque o que é que pode acontecer? Numa circunstância como essa, é aquela famosa relação de conflito entre pai e filho. Que é tão comum. Que é tão comum. Hoje em Quer dia. dizer, claro que isso não é um determinante, né? Não é sempre por Não, conta nem de um sempre caso é. como esse. Mas, imaginando que haja um problema grave anterior, essa convivência pode ser penosa, pode ser uma relação difícil, pode caracterizar uma relação de muito desafio para o pai, né, e o filho, para resgatar essa situação. E não lembrando do que aconteceu antes, o mérito dessa dupla, ao término de uma existência, quando voltar ao plano espiritual e ver a história toda, como Teresa disse, o esquecimento é temporário. Retornando, nós vamos ver o filme da existência e como foi importante a gente ter conseguido superar aquela dificuldade. Então, a lei do esquecimento é uma forma, realmente, para nós, divina, de nós evoluirmos por nós. Né? É uma escolha da alma. E o bacana aqui é que a gente, na verdade, já até antecipou o debate já da próxima, né? Como os temas eles se ligam naturalmente, a gente já passa para o próximo agora, já para a próxima tela, e aí a gente já vai verificar exatamente essa abordagem que é feita dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos já passar para a próxima? Ok, então você acompanha conosco aí no seu computador. Em todas as circunstâncias, olha só o que ele está falando aqui, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo, e de todo modo ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, na verdade, dentro do que nós já estamos conversando, você já percebe que, de fato, essa condição de nascer novamente no meio em que e com espíritos familiares, né, vamos por assim dizer. É interessante nós analisarmos esse aspecto até dentro de uma visão que vai dentro desse ponto aqui, renasce no mesmo meio em que já viveu com as mesmas pessoas. Isso leva a gente a uma reflexão muito interessante, que é da gente analisar como é que nós estamos dentro do núcleo familiar. É muito comum que nós tenhamos afinidades com uns e com outros tenhamos uma certa antipatia. Ou então, o que é uma situação também muito comum, aquela de nós observarmos para a realidade, né, de fora do nosso lar, e a gente às vezes até pergunta a Deus de maneira meio equivocada, né? Por que é que eu nasci neste lar? Então, por que eu tenho mais afinidade com fulano, que é de fora de casa, do que com as pessoas que estão ali dentro do nosso ambiente? Abrindo esse ponto, assim, como é que a gente começa a entender essa questão? Por que é que às vezes a gente tem afinidade com um em casa e com outro não? E aí eu vou passar para a Yara para ela poder colocar essa outra questão, que seria, logo em seguida, por que é que às vezes a gente se afina com pessoas fora de casa e não se afina com ninguém dentro de casa? Semana passada, né? Parentesco corporal, parentesco espiritual. E aí, Teresa, o que é que você pode contribuir para a gente? Por que é que as pessoas, às vezes a gente tem afinidade com um dentro de casa e com o outro a gente não tem? E o que é que a gente deve fazer? É aquela história, os laços de sangue, né, não estabelecem os laços espirituais, mas servem de base para futuras idas e vindas, né, futuras encarnações. E para criar um laço espiritual é necessário passar por várias encarnações, né, sempre ligado, como ele falou aqui, que a gente está sempre no meio que a gente precisa, com as pessoas que precisamos conviver para aquecer, embora sejam muitas vezes desafetos de passado.
Mas a gente tem que pedir a Deus muita força, muita resignação, né, para aceitar esse momento. E através da prece a gente consegue, né, esse apoio, essa fortaleza que a gente precisa. Né? Que a gente não deve nunca perder a esperança, né, Yara? Com certeza. É. Com certeza. E essa condição de saber que pode existir fora do núcleo da família, né, espíritos afins, né, almas que, e aí é um outro tema, mas que pode estar momentaneamente em outra experiência, porque também precisa crescer em outros aspectos, e aí são provisoriamente separados, porque a história das famílias homogêneas, né? Essas afinidades que a gente encontra com pessoas fora do parentesco corporal têm relação com os espíritos familiares espiritualmente. São aqueles que já compõem aquela consciência da família universal, que um dia seremos todos, ainda não estamos nessa maturação, mas um dia seremos. E nessa condição há espíritos realmente que são irmãos, já no sentido profundo da palavra, que estão estagiando em outras famílias corporais por uma necessidade de realinhamento e de crescimento espiritual de todos. Deus faz assim, pensamos e entendemos na doutrina espírita como um meio de ajudar a todos a terem benefícios iguais e condições proporcionais de evolução, enquanto espíritos. Então, o que cabe a gente nessa situação, naturalmente, seria já entendendo que a minha relação com o outro, se é uma relação difícil, é importante que eu também pare e pense, é como diz aquela música do acorde, né? Pare e pense na vida. Pense né? na vida. É necessário que nós possamos entender esse movimento que a vida traz, porque nós não nos encontramos por acaso vinculados às pessoas dentro do nosso núcleo familiar. Se existe algo que é encarado da nossa parte como um problema, ou se tem alguém que às vezes a gente até nomina, né? Não, o problema da minha vida o problema da gente tem nome e sobrenome. Mas a questão interessante é que às vezes a outra pessoa também diz a mesma coisa, né? Em relação a gente, que a gente nem imagina, né? Então, por isso que é importante que a gente faça uma reflexão. E é bom que seja resolvido ainda nessa, né? Enquanto estás a caminho, aquela história, né? Que Jesus manda, aquele aviso. É bom que você se reconcilie com o teu adversário enquanto estás a caminho, ou seja, nessa encarnação, com aqueles que você convive. E de nossa parte, né, assim, a gente entende também que é muito importante que nós tenhamos essa abertura para compreender esses processos. Porque, no final das contas, uma desavença vai dentro muito daquela realidade que diz: quando um não quer, dois não brigam. Né? Mas esse lugar ele só vai ser mais amadurecido quando eu entender que eu também sou responsável. Que nós não somos vítimas. A doutrina espírita traz essa consciência para nós de uma forma. Essa história nós não somos vítimas, nós somos responsáveis também pelo processo. Então, se aquele ser é colocado na minha vida e é muito difícil, eu sou coautora desse processo. E posso, por isso mesmo, modificar a situação. Eu atraí, né? Pela escolha do nosso comportamento. Então, a nossa tarefa... Grande. A nossa tarefa é promover a nossa modificação diante do desafeto. Porque quando realmente eu não quero, gente, nós dois não brigam mesmo. E a gente tem que aproveitar para aprofundar essas realidades dentro dos nossos lares, né? Que é muito bacana, é uma oportunidade fantástica realmente. Bom, mas vamos dar sequência então na próxima tela, que você acompanha aí conosco a partir de agora. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Bom, tem vários pontos aqui que a gente poderia destacar. Mas, naturalmente, vamos dando sequência ao nosso encontro. E aí, você que chegou agora, né, você está assistindo conosco ao Evangelho Online. O tema de hoje é o esquecimento do passado. E nós estamos aqui, né, eu, Neto, com Tereza, aqui do meu lado direito, e Yara, nossa amiga Yara, aqui do nosso lado esquerdo. E é extremamente interessante para a gente avaliar essa realidade de consciência. Porque quando a gente erra, a nossa consciência se manifesta.
E aí a gente pode agora, invertendo aqui com Yara, a gente tem como sufocar a voz da consciência? É possível fazer isso em determinados momentos? É possível. É possível porque nós estamos na personalidade. E a personalidade é impressionante como nós temos o poder de mascarar. Porque a consciência, as leis, né, naturais, as leis divinas, estão inscritas na nossa consciência. Mas como nós estamos encarnados em várias situações, e a lei do esquecimento favorece a manifestação que a gente faz de justificar, né? Nós somos fantásticos em justificar o porquê eu estou agindo daquela forma. E nós vamos ter assim, uma série de motivações da personalidade superficiais que justifica por que não está funcionando aquela relação, aquela situação, sobretudo no lar, na intimidade. Mas é possível sufocar nesse sentido da imagem, mas algo em nós fica ali sinalizando, é como o sinal amarelo do trânsito, quando quebra, fica piscando ali, alguma coisa, vai mais devagar, tem alguma coisa errada. Em algum lugar de nós isso fica sendo sinalizado, né? De que nós estamos fazendo um caminho equivocado. Então a gente sufoca a nível de personalidade, justificando, mas a individualidade, por ter as leis da consciência impressas ali, as leis da natureza, né, as leis naturais impressas na consciência, ela vai sinalizar que a gente está fazendo alguma coisa que não está dentro do certo. E enquanto a gente não consegue trabalhar com essa condição de honestidade, enquanto isso a gente sofre. Exatamente. Né? Porque é preciso muita coragem moral para a gente admitir, assumir, não, realmente o equívoco também está em mim, né? E mudar a postura diante disso, né? Porque aí a gente dá um golpe na personalidade, no ego, na imagem, e dizer para o outro, olha, me perdoe, me desculpe, isso é uma coisa que deveria ser mais comum no cotidiano das nossas famílias, mas a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes ceder para o outro dizer, olha, me desculpe, realmente eu estou errada, e justificar-se naquele lugar admitindo, né? É a história do orgulho que no início foi colocado aí, ter que quebrar esse orgulho para assumir o nosso tamanho, né? De aprendizes. E é interessante ainda a gente avaliar, porque assim, no segundo parágrafo, né, que nós acompanhamos aqui com vocês, fala que as más tendências indicam o que resta corrigir. E é nisso que se deve concentrar toda a nossa atenção. É um ponto interessante, né, Tereza? Porque quando a gente fala em relação às más tendências e a gente olha para a realidade da consciência, às vezes a gente sufoca essa voz da consciência, a gente se perde nesse aspecto e termina comprometendo a própria caminhada. E a nossa atenção, muitas das vezes, ela está concentrada exatamente em observar a vida dos outros. Né? A gente tem que fazer um mergulho no interior e ver que nem sempre os problemas estão lá fora. Né? De uma certa forma, daria para a gente dizer que, fazendo essa análise das nossas más tendências, dá para a gente ter uma ideia dos comprometimentos aí que a gente traz de vidas passadas. Né? Exatamente, pela más tendência. Pela forma como a gente, muitas vezes, a gente reage, né, em determinadas situações, a gente pode avaliar em que ponto nós nos encontramos, como a gente reage, e sentimentos, às vezes, que vêm, né, na nossa alma, mas, meu Deus, a gente fica se questionando, meu Deus, por que eu ainda estou sentindo isso? Né? Não tem motivo nenhum de eu sentir determinados, né, determinada emoção, determinado, eu não sei nem explicar, um sentimento que vem, assim, por exemplo, ciúme às vezes, né? Inveja, orgulho, a gente diz, meu Deus, aquela atitude que eu tomei é de uma pessoa orgulhosa. Por que é que eu ainda estou aí, né? Eu alerto, a consciência está aí, a lembrar, né? A gente não, por isso que eu digo, esse esquecimento não é total, né? Tem sempre aquela chamazinha, aquela luzinha, aquele anjinho da guarda que está ali lembrando, olha, Tereza, não é bem assim, né? Você tem que ser diferente, tem que fazer um mergulho. Ok. Bom, o tema rende, né? É por isso que a gente... Está se estendendo. E o tempo voa, na verdade. É porque o tema realmente é palpitante e a gente deseja aprofundar e fazer o melhor, mas a gente está olhando aqui para o tempo e o tempo já está passando, né? Mas vamos lá então para a nossa próxima tela, para a gente poder dar sequência no nosso estudo dessa noite sobre o esquecimento do passado. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea,
voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Essa lembrança da vida passada, né, da forma como é colocada aqui, ela traz uma reflexão porque, na verdade, nós sabemos que isso também depende de alguns aspectos. Essa lembrança ela vai voltando gradativamente e na medida em que a gente está preparado, de fato, para se identificar com essas realidades de vidas anteriores. É interessante como a gente pode aprofundar, por exemplo, em algumas obras espíritas, e nós percebemos exatamente isso. Que, às vezes, por conta de cristalização das ideias, da forma como o espírito se vinculou à sua existência, das culpas, ou então das mágoas, né? Os ressentimentos, que são pontos assim, muito fortes, termina vinculando o espírito àquela realidade de existência e aquilo meio que trava o acesso dele temporariamente a vidas passadas. Esse ponto é muito importante para a gente também. E Teresa colocou um aspecto interessante quando ela lembrou a passagem de Jesus, quando ele pede a reconciliação enquanto estamos a caminho. Porque enquanto essa reconciliação não acontecer, nós estaremos vinculados. É por isso que é tão interessante quando a gente está magoado com alguém, que a gente diz, não quero ver aquela pessoa nunca mais. Mas todo dia a gente pensa naquela pessoa. Então não tem como, você se distanciar às vezes até fisicamente, mas do ponto de vista da energia espiritual, do pensamento, nós continuamos ligados. E é muito mais interessante procurar aquela pessoa com quem eu estou em dificuldade e me aproximar para, de fato, estabelecer uma relação saudável do que propriamente ficar vinculado numa realidade de inimizade e que pode até acarretar consequências para as vidas futuras. Vamos, então, avançando mais um ponto para a gente chegar aqui na próxima tela. E aí você aguarda que já vai... Ok, então vamos seguindo aqui. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. Yara falou na luzinha amarela. Eu lembro do nosso amigo Reynolds, lá de Itaporanga, que ele falava sempre numa luzinha vermelha, né? Eu quis ser mais branca. Ele falava numa luzinha vermelha que ficava piscando na nossa frente, como a sinalizar que nós efetivamente estávamos equivocados. E aí fica um alerta para todos nós dentro dessa abordagem, porque de fato nós necessitamos realmente entender a vida com outro olhar. É necessário olhar para essa realidade de vida de uma forma diferente. E aí, caminhando para a nossa conclusão, né, nós vamos já deixar com a Yara agora para ela fazer as suas considerações finais, mas ao mesmo tempo também, Yara, trazer nessa oportunidade de reflexão, né, a gente agradece a você demais a sua presença aqui conosco. E que recado é que a gente pode levar para quem está nos assistindo agora nesse aspecto da bênção do esquecimento do passado e do ajuste que todos nós precisamos ter com alguém na vida para que essa pessoa consiga, de fato, ter um horizonte diferente. Então, eu acredito que a primeira grande lição dessa mensagem é o amor de Deus. O quanto Deus é amor mesmo, de não permitir que nós estejamos aqui lembrando dos nossos delitos, das nossas iniquidades, das nossas misérias morais, com a força que ela tem quando nós estamos fora da matéria, né? Então, como a lançar realmente como uma criança, um bebê quando nasce, você olha e tem uma maior ternura, porque sinaliza realmente o quanto de dependência aquele serzinho precisa daqueles que vão cuidar. Quer dizer, trazer a limpeza, né? Acho que cada vez que a gente renasce, que a gente reencarna, é como se Deus estivesse oferecendo a limpeza e a possibilidade da gente repaginar a nossa história, reeditar, né, o espírito que nós somos para essa senda de luz. Então, reconhecer essa lei como uma lei de misericórdia que avaliza o ser humano a caminhar para frente, para caminhar para o bem. E que se nós estamos em dificuldades no lar, com parentes difíceis, imaginando essa verdade, como Teresa bem relembrou, a passagem de Jesus de que reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele, porque é muito fácil para nós olhar
o argueiro que está no olho do nosso irmão na nossa casa, e esquecendo da trave que está no nosso. Se nós estamos ali, Deus é amor, é porque há uma necessidade de repararmos essa relação para nos tornarmos seres amorosos. Então, é uma mensagem linda, né, importante, pertinente, adequada à escolha dos companheiros online que trouxeram esse tema, para que a gente possa reconhecer. É possível, pela lei do esquecimento, nós termos merecimento, né, de reajustarmos e voltarmos para casa um dia, casa espiritual, sem ter entendido direito como foi o processo. Quando esse véuzinho curtinho sair, a gente perceber, poxa, que bom que eu venci a mim mesmo nessa experiência e pude retomar um lugar primário de perdão, de compaixão, de misericórdia para com os irmãos da nossa estrada. Então eu vejo como um presente do Papai do Céu para nós, essa lei. E para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, nesse Evangelho na Casa de Teresa, porque a energia aqui, eu estou emocionada de tão sintonizado que nós estamos nesse momento com a espiritualidade que acompanha esse trabalho. Parabéns a vocês pela iniciativa também. Parabéns para todos nós, né? E o trabalho, na verdade, ele existe porque você está aí do outro lado, sintonizado e conectado com a gente. Antes de passar para a Teresa aqui, a gente manda um abraço, né, para as pessoas que estão sintonizadas. Aqui a gente vai falar nas cidades que estão conosco: João Pessoa, Campina Grande, Patos, Manaus, Presidente Prudente, Alagoa Grande, Esteio, no Rio Grande do Sul, e São Pedro da Aldeia. São as cidades que estão sintonizadas conosco. A gente manda um abraço carinhoso para todos vocês. Muito obrigado pela companhia, né, vocês que estão aí acompanhando o nosso trabalho todas as semanas, nas sextas-feiras, sempre começando ali às 19h20, 19h25. Mas antes a gente lembra sempre com esse momento musical. Hoje Fernanda Lima abrilhantou aqui a nossa antessala, né, trazendo essas músicas maravilhosas aqui para o nosso deleite. E vamos finalizar aqui. Tem abraço também, rapaz. Eu já estava sentindo falta aqui dos abraços, olha só. Muitos abraços. O abraço aqui para toda a turma que está aqui conosco, né? Para Vitor, que estão aqui conosco. Vocês não estão vendo, depois a gente vai colocar umas fotos no Facebook. Mas Vitor está aqui conosco, Vitor Andrade, Isabelle, Anabelle, Fernanda também está aqui conosco. Nós temos aqui do nosso lado direito Nalva e Vanessa. Nalva, hoje é aniversário dela, a gente está dando parabéns para você, Nalva. Parabéns aí, muitas felicidades, né? E para receber as vibrações do Brasil, né? Porque agora a gente está aqui online, conectado. E um abraço muito, muito carinhoso para a Anaílde, nossa amiga que está nos acompanhando aí sempre, todas as semanas. Jardel, lá na cidade de Itaporanga, pelo menos eu imagino que ele esteja lá. E Neidinha e Vinícius, que estão acompanhando de casa, né? Um beijo aí bem carinhoso para eles também. Teresa, para a gente poder fechar aqui, nós temos a questão das forças novas. Que energia que a gente precisa buscar para a gente entender esse processo da convivência com o outro? Quando eu preciso mudar de atitude, o que é que eu preciso de fato para conseguir mudar essa atitude que eu tanto desejo, para que esse esquecimento do passado atue e que eu consiga me harmonizar com a outra pessoa? Onde é que eu posso ir buscar essa força nova? A força que a gente precisa, a força está em Deus, né? Na divindade, né? A gente tem que buscar esse amor de Deus que está em nós, esse reino de Deus, como Jesus falou, que está dentro de nós. Todas as respostas, né? Toda a caixinha, não digo nem a caixinha preta, a caixinha branca da nossa vida está aqui dentro. Então a gente tem que mergulhar, buscar forças para revigorar, enfrentar a vida, amar as pessoas, colocar o amor em tudo, perceber as benesses da nossa vida, não só ver o lado negativo das coisas, né? Procurar ver, buscar um sentido, que a vida é a coisa mais importante que Deus nos deu. Uma oportunidade grandiosa, né? de a gente buscar, de ter esperança que um dia a gente vai ser totalmente feliz. Então, só isso, né, com a doutrina espírita, é que a gente consegue, né, Yara? A gente consegue perceber e sentir a mudança. É uma mudança que a gente vê que é lenta, é paulativa, mas é constante e é necessária, né? Tanto estando encarnados como desencarnados, né? O trabalho continua,
os estudos continuam, né? Sempre tem coisas a mais que você precisa conhecer, que você precisa despertar, né? E a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, com o que a gente é, com o que a gente pode ser. Eu acho que o mais importante na vida é isso, esse amor, o amor divino que está em cada um de nós. Então você que está do outro lado, nunca perca a esperança. Amanhã sempre vai ser um novo dia. O raiar da aurora que se abre na sua vida, né, é como uma flor que se abre todos os dias, né, de graça, né, gratuito, que a divindade nos oferece. Então a gente tem que louvar, agradecer, né? Fazer como Divaldo Pereira Franco, agora estudando junto com Joana, né? A psicologia da gratidão, como é bom, né? A gente ser grato a Deus, grato às pessoas, pelo bem, pelo mal que nos fazem também, que com isso a gente aprende, a gente entra dentro de nós, né? A gente aprende a se conhecer mais. Como é bom, né, essa vida, né, Yara? A gente só tem a agradecer, né? E a presença de vocês aqui, esse grupo maravilhoso do DECOM, olha, eu sou muito grata a Deus, né, por entrar, ter assim, a oportunidade, né, de sintonizar com vocês, jovens, né, que eu acredito muito, todos eles, eu amo de paixão esses meninos todos. Eu digo isso de coração aberto, com muita sinceridade. Eu tenho certeza que esses meninos vão ser pessoas maravilhosas no futuro, né? Ismael, Vitor, todas as meninas que estão aqui presentes, que não dá para a gente dizer todo mundo, né? Mas que eu amo profundamente vocês e espero que vocês me amem também. Não, aliás, eu amo sem esperar em troca. Eu amo por amar. Olha aí como eu estou sendo né? Já estou exigindo, coisa que a gente não deve fazer. Tá bom? Mas, meus amigos, olha... Me estendi muito. Não, que é isso. Nós aqui estamos no tempo, né? A gente trabalha sempre com esse tempo aí. Vocês não fiquem muito aperreados, né? Porque às vezes a gente olha para uma câmera e eles fazem para a gente sinalizar para outra, mas está tudo certo. O que a gente procura dar nesse momento é essa condição de informalidade, né? Nós já temos uma vida tão formal, as coisas acontecem na nossa vida de uma maneira às vezes tão... A gente tem um passo a passo que é tão uma rotina. Então esse momento é um momento nosso, da gente ficar à vontade, da gente poder conversar. E aí, um objetivo que nós temos com esse trabalho também é fazer com que a gente estivesse aí do seu lado aí com você, você pudesse nos ter aí na sua casa, no aconchego do seu lar. E aí, essa forma é uma forma descontraída, que nós entendemos que a gente compartilha com vocês um momento desse do Evangelho, que é tão importante para as nossas vidas, que é uma referência que a gente traz para a nossa caminhada. E de nossa parte, só agradecimentos. Agradecimentos a Deus, agradecimentos à espiritualidade, porque nós estamos aqui tendo a oportunidade de realizar um sonho, que era um sonho que existia no início do ano, de um dia a gente poder realizar esse trabalho. E como as coisas de Deus são muito bem feitas... O sonho estava lá, né? Do outro lado. Não, é como a gente costuma dizer, já estava tudo certo, né? A gente é que não sabia, e aí surgiu a oportunidade. Um dia a gente conta essa história de como é que surgiu a TV do Bem, e como foi que a gente iniciou essa caminhada. Foi muito bacana, uma história muito bonita de se ver e de se viver. Mas nós agradecemos também a Tereza pelo seu acolhimento aqui, a turma jovem que está aqui conosco nesta noite, a Yara, né, que está aqui conosco também. Esperamos, Yara, que nós possamos ter outras oportunidades de ter a sua presença, que para nós é um motivo de muita alegria. Muita emoção, muita alegria. E nós vamos aproveitar para a gente fechar esse momento, né, convidando você semana que vem, esteja conosco novamente às 7 horas, iniciando lá na nossa página, na internet, a transmissão, e você vai ajudar a gente a fazer o tema da próxima semana e da outra semana também, já nesta semana agora, porque no dia 26 de outubro nós teremos o acampamento de Juventudes Espíritas, que inclusive a gente também não fez a sinalização aqui, e a gente já pede desculpas aqui a Naco, né, que é o coordenador, que a gente passou batido. Mas no dia 26, né, no final de semana, 26, 27 e 28, será realizado o 4º acampamento de Juventudes Espíritas. As informações também estão na página da Federação Espírita Paraibana, e você pode inclusive aproveitar também, se não o fez ainda, aproveite no Facebook, escolha o tema que você quer que seja trabalhado na semana que vem, e aproveite também e curta a nossa página na Federação. Essa semana nós atingimos 805 pessoas curtindo o nosso espaço,
E esse trabalho também só existe naturalmente por conta do acompanhamento que vocês têm feito conosco. Próxima semana, você vai escolher os seguintes temas. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, capítulo 10. Jesus em casa de Zaqueu, no capítulo 16, o encontro de Jesus com Zaqueu. E o terceiro item seria não são os que gozam de saúde que precisam de médico, do capítulo 24. Interessante destacar o seguinte, desses 3 temas, vocês vão escolher o primeiro tema mais votado, vai ser o nosso evangelho da sexta-feira próxima. E o segundo tema mais votado vai ser o nosso evangelho do dia 26. No dia 26 a gente vai fazer um evangelho diferente por conta desse encontro do acampamento. E aí nós vamos selecionar então os 2 temas mais votados dentre esses 3 para que a gente possa então finalizar o nosso encontro de hoje. Você vai escolher conosco no Facebook, a partir de amanhã já está disponível para você fazer a sua escolha. Talvez ainda hoje à noite, não sabemos ao certo, mas no máximo amanhã de manhã você vai poder fazer essa escolha com a gente aí. E muito obrigado pela sua participação, porque esse trabalho está sendo feito exatamente com o apoio que vocês estão trazendo para a gente, com essas escolhas que vocês fazem no Facebook, que a gente muito agradece naturalmente. Então, meus amigos, vamos encerrar o nosso encontro, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, ao acolhimento de todo o nosso grupo do DECOM. E, fechando esse nosso momento, nós vamos pedir a Tereza para que ela possa realizar a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre de luz e bondade, nós queremos te agradecer por esse momento de paz e harmonia, pedindo, Senhor, por todos aqueles irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, que eles possam, Senhor, aurir dessa luz, dessa paz, desse consolo para as suas vidas. Que nós possamos, Senhor, continuar nessa estrada do bem, do amor, da caridade, buscando a Ti em todas as circunstâncias, através dos nossos irmãos, com quem convivemos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, até lá. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E que Deus seja conosco em nossas escolhas, em nossas oportunidades de vida. Que possamos estudar, que possamos ler, que possamos refletir, que possamos mergulhar nesse conteúdo maravilhoso que é o Espiritismo e que possamos também mergulhar em nosso mundo interior para a gente poder se conhecer cada dia melhor, sofrer menos, acertar mais e ter mais paz em nossa caminhada. Muita paz, um final de semana bacana para todo mundo e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. E em oração todos os irmãos numa só canção que sai do coração e no partilhar de mais uma lição buscam sem cessar a evolução. Evangelho no lar traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria,
só.